Então nós temos aqui três personagens principais: Charles Darwin, nós temos Allan Kardec e nós temos Karl Marx. Vamos tratar da primeira anti-mensagem angélica, que é exatamente o evolucionismo, tendo a figura principal aí, Charles Darwin. E o que seria o evolucionismo? O evolucionismo seria a teoria científica que defende o processo de desenvolvimento natural de todas as espécies de seres vivos por meio de modificações lentas e progressivas através do mecanismo da seleção natural. Então, essa aqui é uma definição do que seria o evolucionismo. Mas nós precisamos responder uma outra pergunta. Quem foi Charles Darwin? Eu vou traçar aqui uma espécie de histórico, né, da vida de Charles Darwin. Quem foi ele? Vamos ver? Vamos lá. Na linha histórica, em 1809, nasce Charles Darwin, ali na Inglaterra. Em 1825, ele começa a estudar medicina na Universidade de Edimburgo. Em 1828, começa a estudar teologia em Cambridge. Olha que interessante. Charles Darwin era filho de pastor, ele começa a fazer teologia, mas ele não levava jeito para o trabalho ministerial, para ser um pastor como seu pai. Em 1831 ele faz a sua viagem no Beagle. Em 1837 ele começa a desenvolver as suas primeiras teorias. Em 1838 ele casa-se com Emma Darwin. Essa mulher era muito religiosa, tá? E isso fazia com que Charles Darwin ele ficasse desconfortável em desenvolver as suas teorias, tendo em vista que a sua esposa, sendo uma mulher bastante religiosa, não aprovava, né, os seus estudos. Né? Vamos continuar. Em 1851 morre Anna Darwin e em 1859 é publicado então o livro A Origem das Espécies. No ano de 1882 morreu, portanto, Charles Darwin, na Inglaterra. E aí você me pergunta, mas e o que tem a ver 1844 com essa história toda aí? Bom, em 1831, como eu disse, ele fez a sua primeira viagem no Beagle. Em 1837 ele desenvolve ali as suas primeiras teorias. Mas e o que acontece em 1844? Vamos ver? Esta aqui é uma correspondência que foi trocada com Joseph Dalton Hooker. E nesta carta, nestas conversações entre ele e Charles Darwin, veja o que Darwin ele fala. Estou quase convencido, bem ao contrário da opinião que comecei, de que as espécies não são, isto é, como confessar um assassinato, imutáveis. Eu acho que descobri, eis aqui a presunção, a maneira simples pela qual as espécies se tornam primorosamente adaptadas a vários fins. Esse indivíduo, o Joseph Dalton, ele foi um grande incentivador e foi ele quem meio que convenceu, você tem que publicar, você tem que escrever isso aí, Charles Darwin, e ele ficava assim receoso, né, de publicar alguma coisa, de escrever alguma coisa, mas esse rapaz foi que incentivou muito ele, também desenvolvia algumas pesquisas. E quando foi no ano de 1859, Charles Darwin meio que pressionado, porque já uma outra pessoa estava desenvolvendo teorias parecidas, e antes que ele publicasse lá, então o Charles Darwin foi e publicou o seu material. Mas não respondemos ainda a pergunta, vamos ver aí mais um pedacinho da carta, onde Charles Darwin diz, olha, em minha opinião, ocorreu uma série de mudanças em diferentes focos e também uma mudança gradual nas espécies. Eu ficaria maravilhado em ler o que você pensa sobre o assunto, já que nenhuma outra opinião me satisfaz na área. Então você vai perceber que através de muitas conversas, principalmente com esse rapaz que foi um grande incentivador, Charles Darwin chegou então a publicar o seu livro, isso em 1859, mas onde está 1844 na história? Vamos à resposta agora. Em 1844, Charles Darwin começa a escrever A Origem das Espécies. É nesse ano que ele escreve 22 páginas, ele consegue rascunhar 22 páginas do seu livro A Origem das Espécies. Exatamente nesse ano ele começou. Ok? Que o livro vai ser publicado muito mais tarde. Mas quando Deus levanta aquela primeira mensagem angélica, Satanás começa a trabalhar na mente de alguém para levantar uma antimensagem. E exatamente no mesmo ano, Charles Darwin começa a publicar, ou melhor, começa a escrever
o livro A Origem das Espécies. Ele rascunhou ali 22 páginas desse livro. No evolucionismo, qual a sua principal antimensagem angélica? Ora, quando você vai para as 3 mensagens angélicas, você vai perceber que elas falam de um Deus que é Criador, de um Deus que é Senhor e de um Deus que é Salvador. Nas 3 mensagens angélicas, nós percebemos claramente um Deus Criador, um Deus Salvador, um Deus que é Senhor. Adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar, as fontes das águas. Nós temos um Deus Criador. Mas no evolucionismo não. No evolucionismo a principal